Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje, para nossa satisfação e prazer, recebe como convidado, um entrevistado, o ex-prefeito por 2 vezes de Sorocaba, Paulo Francisco Mendes, com 4 mandatos de vereador, um histórico na política aí dos mais consolidados, dono de uma memória prodigiosa, é uma coisa que me chama muita atenção. E a gente vai poder falar um pouquinho da trajetória, da conjuntura política local, assuntos que ele domina como poucos aqui. Seu Paulo, muito obrigado pela vinda, seja muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui conosco. O prazer é meu, Zé Antônio, e o Barbosa também, que está aqui presente nesse nosso encontro. Tenho, em algumas ocasiões, recebido alguns convites também de algumas emissoras e há uns 2 meses também houve um podcast que me convidaram para participar de um debate e faz muito bem eu acho que Deus permitiu que a nossa memória estivesse intacta, estivesse muito bom. Eu até fui estimulado a escrever um pequeno livro de registros históricos de 1976 para cá. São 50 anos, né? Quando eu assumi a Secretaria de Governo do Teodoro Mendes. Eu fui coordenador da campanha dele em 76. Ele e o Laelso Rodrigues estavam disputando, doutor Agrário Antunes também, de saudosa memória. E nós, e naquela ocasião, o MDB fez a maioria da Câmara. Eu coordenei a campanha e o Teodoro me convidou, então, para ser o secretário de governo. Naquela época, era o chefe de gabinete dele. Começou ali a minha carreira. Eu era gerente de vendas de uma empresa promissora, estava muito tranquilo aqui na rua São Bento, a Guedes Scooter, distribuidora de valores, que era o doutor Abramo, o doutor Nelson Guedes, que me convidaram para assumir uma das gerências. Me ofereceram uma gerência de Jaú e eu estava também com 26 anos de idade, né? Já tinha me formado em administração em 73, na faculdade. Aí eu topei, fiquei 5 anos lá e o Teodoro insistiu demais para que eu assumisse. E começou aí, em 76. Então são 50 anos de militância aqui. Na verdade, 42, 43 de intenso trabalho político. Fui secretário de 3 prefeitos, secretário de governo de 3 prefeitos. Do Lipe fui o último, né? O Vitor Lipe me convidou em 2010. E assim a nossa vida vai caminhando. 76. Sim. Tá? 76, eu vou lembrar, era o tempo do MDB e da Arena. Certo? A Arena era o partido do governo. Sustentação do regime militar. Tá? Era o tempo em que o prefeito da capital era indicado pelo governador. Né? Até os governadores também eram ali um simulacro, né? Era um simulacro. O governo indicava e a Assembleia Legislativa era o tempo homologava. Do Paulo Egídio, Paulo Maluf. Exato. E assim, 76, vamos começar. Gabriel Sodré também. Isso. Aqui em Sorocaba era o tempo lá, eu lembro do Teodoro, não era criança, mas eu lembro. Teodoro Mendes tinha 34 anos de idade e foi deputado federal, eleito em 74. Estávamos no meio do mandato, quando o Ulisses Guimarães e o Montoro pediram que ele saísse aqui como força política para enfrentar o SESI e a Arena, e em Campinas o Francisco Amaral, em Osasco o Lincoln Grilo. E o Teodoro rejeitou, falou, eu tenho um império lá contra mim, eu sou do MDB, da Alfredo Metidieri, presidente da Arena, presidente da Federação Paulista, era o candidato a prefeito. Não aceitou, até que um dia à noite o Ulisses Guimarães, o velhinho, veio. Fomos lá no Boi na Brasa lá jantar e ele convenceu o Teodoro a dizer, não tem ganhar ou perder do jogo, mas eu preciso de uma pessoa de expressão, você é um advogado jovem. E ele entrou. E o Laelso era o candidato do Metidieri, porque o Metidieri não quis disputar. Então começou assim a história. Vamos lá, vamos imaginar Brasil, tá? Você já era uma pessoa assim de uma boa visão.
grande visão já, não era uma criança. Não, já tinha 27 anos, Certo. eu tinha muita leitura. Isso. Eu já lia E de lá para cá, como é que muitas biografias Biografia. e participava de se a muitas- gente tirar de 76 para cá, eu posso colocar assim, eu posso fazer comparações com Singapura, com China, né, com países, né? Singapura acho que ainda era da Malásia, acho que eu já tinha saído da Malásia. Mas eram países assim, que eu estava comentando antes da gente entrar do Jardim Lilu, que virou uma favela, né? Deve ter muita história. Hoje é um bairro até. Hoje é um bairro bonito. Mas eram países que eram daquele jeito, tá? Uma pobreza. E hoje são potências. Sim. Singapura é um dos países, é com a renda per capita maior do mundo. Vietnã, Coreia, explodiu. Aí, vamos começar assim. A gente vai começar uma situação, vamos fazer algumas pensamento crítico, tá? Do que era, o que aconteceu desse tempo para cá e o porquê esses países deram esse avanço. O que o senhor acha que está errado, o que errou, o que se degringolou na política? O senhor falando, lembrando daquela história, ou lembrando um pouco quando tinha pouca idade, mas eu conhecia, né? Sim. Né? A gente viu uma preocupação muito grande com a situação pública. Tá? O político tinha lá a questão do militar e tal, mas mesmo os militares, eles tinham um planejamento, Hoje em dia, tá difícil. Tá? O que mudou de lá para cá, ou deixou de avançar para que o Brasil não avançasse e perdesse muitas posições no mundo? Eu acho que Olha, Barbosa, na uma minha pessoa opinião, mais... Você toca num ponto nevrálgico, importante da nossa história recente. Houve o período do regime militar, que foi uma ditadura procurando se disfarçar através de sucessão de generais ao longo de 20 anos, né, de 4 mandatos, mas com mão de ferro, com leis excepcionais, com todo tipo de arbitrariedade, mas com um planejamento muito focado a tempo vamos construir Itaipu, Belém, Brasília, Ponte Rio-Niterói, de grande impacto. Mas deixaram em segundo plano o processo educativo. Não houve investimento maciço que deveria ocorrer na área da educação. O que houve foi uma improvisação, muita improvisação. Então aí, quando veio o regime, caiu o regime militar e veio a redemocratização, houve aquele episódio com a eleição do Tancredo, o colégio eleitoral, a morte dele e tal, de Sarney para cá. O que nós observamos? O que ocorreu na Coreia, o que ocorreu no Vietnã, em Singapura. Os governos lá asiáticos investiram brutalmente no processo educativo. O povo lá era rural. Entendeu? Então foram criadas universidades, foram importados professores da Inglaterra, da França, da Alemanha, e eles, apesar de serem socialistas, de terem um regime fechado, autoritário, partido único, mas eles tinham uma visão. Uma das primeiras coisas que o cara da Singapura fez foi proibir o chiclete. Por aí. Bom, tinha Deus. Então, veja bem, havia umas coisas até interessantes e folclóricas nessa história toda. Eu tive com o Lipe em 2008, nós ficamos 15 dias, 2 semanas na China. O diretor da Faculdade de Engenharia aqui, o Marcos Carneiro, com o Roberto Almeida, o Bramante, foi secretário de Educação, fomos em 5 ou 6, convidados pela embaixada chinesa
Eles queriam montar em Sorocaba uma imensa fábrica de motocicletas e montagem de não sei mais o que, e convidaram para gente. E nós fomos lá. O que a gente viu na China, isso em 2008, hoje é um negócio tão fantástico, tão, sabe, universidades com 60 mil alunos. As creches na China têm 4.500, 5 mil alunos, com 200 cuidadores, funcionários. É muita gente que tem que trabalhar, né? Então, um trânsito alucinante, um negócio, mas um progresso assim, eles não têm férias, não têm direito trabalhista, não tem nada. Uma semana por ano, se tiverem boa produtividade, eles podem descansar com a família num lugar que... Mas é o regime que diz o que pode ser feito, o que não pode, não tem liberdade. Mas uma aplicação muito séria nesse processo educativo, isso que chama a atenção, de um país quase totalmente rural, passou em 30, 40 anos a ser, desde o Deng Xiaoping, depois do Mao, foi uma explosão de progresso e eles trabalhavam dia e noite para se contrapor ao mundo ocidental, para dizer, nós aqui, a Rússia já não teve a mesma índole, o projeto da China. Agora, a China, em termos de Vietnã, Singapura e aqueles países ali, sim, Coreia do Sul, o que aconteceu? Eu entendo assim, eles observaram que é tudo a longo prazo. O Japão, da mesma forma, destruidíssimo na Segunda Guerra. Houve o japonês, com a disciplina deles e com o idealismo deles. Nós vamos, daqui 30 anos, mostrar para o mundo o que é o Japão. Entendeu? Então, aí, com o imperador lá, o divino reinando, eles foram tocando o barco e o Japão se transformou numa grande potência em 30 anos. 30 anos. E ocorreu com aquelas regiões asiáticas, não é? Veja Taiwan, onde o Chiang Kai-shek se homiziou lá. Taiwan. E na China, quando eu toquei no assunto do Chiang Kai-shek, é meio perigoso, porque... Não pode. Mas tinha um chinês que falava o castelhano muito bem, que morou no México, depois na Argentina e tudo, e ele fazia parte lá da comissão, porque falam inglês, mas quem não falava inglês, o castelhano quebra o galho. É mais entendido. E ele me disse, e eu assustei, ele falou assim, amanhã nós vamos visitar Luhan. Luhan era o palácio onde Chiang Kai-shek morava e enfrentou os japoneses aqui na guerra contra o Japão. Eu falei, mas... que época foi isso? Depois da guerra ou durante... Houve lá um entreveiro forte entre o Japão e a 40 China. 45 foi gigantesco. Houve a invasão da China pelo Exato. Japão. Fomos lá, o Vitor falou, Luhan, era no morro, assim, um palácio... Tudo muito preservado, até as roupas do Chiang Kai-shek, a farda, o negócio. E eu ficava esquisito. Pô, ele era pró-Inglaterra e Estados Unidos. Né? E a China, houve o Mao em 49, e ele foi duramente exilado, quase matou. O Mao eram inimigos mortais. E o nosso era marxista, era comunista do Partido Comunista. E eu disse, interessante essa preservação. Apesar de ser um grande inimigo de Mao Tse-tung, do Zhou Enlai, mas ele disse, não, ele foi injustiçado. Ele é herói nacional. Mal tolerou que ele ficasse na Ilha Formosa, lá em Taiwan, com a família, porque o resto foi dizimado, tudo. Aos assessores do Chiang. Mas o Chiang Kai-shek foi herói na guerra contra o Japão. Ele foi herói nacional. E ele é herói nacional. Ele começou a elogiar o Chiang Kai-shek. Então tem coisas, cara, que você fica, né? O caso, por exemplo, da Coreia, quando os Estados Unidos entrou para ajudar a Coreia. E lá na China nós conhecemos, então, a nova China, já em 2008, de uma maneira fantástica. E eles diziam assim, tinha um reitor da Universidade
não me lembro se era Pequim, de Xangai, não me lembro. Ele falou assim, olha, falava muito bem o inglês, ele falava assim, a China de Mao até agora saiu daquele país rural, pobre, analfabeto, na potência que é hoje, porque o investimento na juventude, na infância, sabe, meio... Quem não tinha vocação, não queria estudar, não queria se aperfeiçoar, viu? Ficava na roça. Mas tinha que estimular. Então isso aí não ocorreu no Brasil. Muita improvisação, o planejamento, cada presidente, Plano Nacional de Educação, e coisa e tal. Aí entrou um aspectos meio um pouco ideológicos, ficou uma maçaroca, isso prejudicou o nosso país. Prejudicou. Eu até vejo que houve 2 períodos em que o Brasil deveria se orgulhar. 2 presidentes da República que foram não só democratas, mas foram usaram aquela temperança, não foram radicais, foram vocacionados para o diálogo, para a construção de alguma coisa importante para o país. O primeiro deles foi o Juscelino, que enfrentou uma maré terrível depois da ditadura do Vargas. E depois ele tem um plano para o Brasil. Sim, tinha um Projeto Nacional de Desenvolvimento. Exatamente. Celso Furtado foi um dos grandes economistas que assessoraram. O próprio Roberto Campos, indicado pelo Kubitschek para negociar a dívida com os Estados Unidos, com o Eisenhower, então... Foi um homem de visão extraordinária, até exageradamente otimista, endividou o Brasil, gerou uma inflação lá com a construção de... E o Fernando Henrique, 2 iniciativas em 8 anos ele teve, que eu diria que salvou um pouco não, razoavelmente salvou um pouco, não é só a imagem do Brasil no exterior. Ele sempre foi professor universitário, mas não conseguiu resgatar a educação como deveria, como seria possível fazer. Mas ele gerou, com aquele plano econômico da estabilização, grande inflação de 1.100% ao ano, lembro. 35% ao mês. Eu era prefeito na época, tinha que mandar a cada 15 dias projeto de lei para reajustar o salário do servidor. Quer dizer, não tinha planejamento. O orçamento era dolarizado, porque não existia moeda mais. E o Fernando Henrique, o Plano Real, que num primeiro momento foi meio traumático, foi mais de 1 ano. Depois, o Delfim Neto, que era um gozador do pessoal da oposição, ele cumprimentou na época o Edmar Baixa, o Lara Rezende, que eram os assessores, o Pedro Malan. Pércio Arida estava lá também. Pércio Arida, ele disse, vocês criaram um ovo de Colombo, vocês conceberam um negócio que vai dar certo. E o Delfim, várias entrevistas que ele dava, ele elogiava a coragem. Eu achava uma loteria, que nem era o Plano Cruzado, do Sarney, mas não era uma coisa consolidada, muito bem pensada. E a lei da responsabilidade fiscal, puta vida, nenhuma empresa pode gastar mais do que ela tem de receita. Nenhuma família pode gastar mais do que recebe. Quer dizer, quando há esse abuso, a médio prazo as coisas deterioram, quebra. E o Brasil estava acostumado a gastar. A gastança era... Botava a guitarra lá para virar a moeda e acabou. E a inflação... Ficou aquele overnight, aquela ciranda financeira, até que a lei da responsabilidade fiscal, não me lembro se foi o Serra que ajudou muito isso na elaboração do projeto, que o Congresso foi contra. O PT, por exemplo, dizia assim, na época não era nem o Lula, as lideranças do PT diziam assim, nós queremos que o Fernando Henrique mande também uma outra lei, não de responsabilidade fiscal, para gastar só o que arrecada, no limite.
mas uma lei de responsabilidade social. É preciso nem que fique. Olha o déficit público nos Estados Unidos, eles investem maciçamente na tecnologia, quer comparar o nosso potencial aqui, uma humilde república da América Latina, a mais desenvolvida, mas tem que ser lá nos Estados Unidos, ter o desenvolvimento social, em grandes investimentos na tecnologia, no aprimoramento, na educação. E aqui, lá a pobreza é muito mais, vamos dizer, controlada e amparada. Tem que ter a lei de responsabilidade social. E o Fernando Henrique respondia, falou assim, olha, isso não é de um ano para outro que se elimina a pobreza. Mas aí ele passou para o Lula em 2002. E o Lula transformou a Bolsa... O Vale Gás. Não, o Vale Gás não. Juntou o Vale Gás e a Bolsa... Família. Não era ele Bolsa, batizou. era outra. Eu sei qual que é. Era Bolsa Escola. Bolsa Escola, que a esposa dele, a Ruth Cardoso, foi que concebeu a comunidade solidária e tal. A Bolsa Escola, o Lula juntou com o Vale Gás e com mais um projeto social e concebeu o Bolsa Família, desde que as crianças fossem... E foi um sucesso, retirou muita gente, principalmente no Norte e no Nordeste, da absoluta miséria numa coisa mais palatável. Quer dizer, não havia geração de emprego imediata, teve que socorrer. Aí da Bahia para cima foi Tanto é que até hoje o Lula tem, pela Bolsa Família, é uma alavanca para as campanhas dele. O ideal seria o pessoal se libertar da Bolsa Família de R$700 por mês para arrumar um trabalho. Então, e agora o desemprego parece que está, principalmente na área de prestação de serviço, está caindo o desemprego. Nós torcemos para que tudo dê certo. Vamos lá, 2002. Você colocou uma situação... Quer alguma coisa? Na verdade, eu queria dar um salto na linha do tempo só, mas é uma questão mais de ordem política do que propriamente histórica e econômica aí. Bom, nós vivemos, né, recentemente para cá, um ambiente em que as instituições estão dando cabeçada entre si. Não existe harmonia, não existe nada. Seríssimo, isso é muito grave. Não tem mais nada. A polarização chegou na cúpula. A tal ponto, e vamos falar um pouquinho de governabilidade, o senhor foi gestor, tem experiência em cima disso aí, a tal ponto que hoje diz que quem governa o país é o legislativo e não o executivo. Olha, como é que isso pode ser? Quando você me passou o WhatsApp convidando para esse programa, você deu uns temas, uns pitacos sobre qual seria o assunto. Uns insights. Isso, uns insights. Um dos assuntos era justamente isso. O papel do executivo. Isso. E acho que você citou polarização. Também. E eu até falei, puxa vida, foi muito oportuno isso aí, porque a polarização, a bobagem é dizer que é só agora que está acontecendo. Agora é mais grave. Mas sempre houve. Sempre. Desde que a República Velha acabou com o golpe do Vargas, depois o Washington Luiz assumiu 15 anos, ditadura total e absoluta, criou o DIP lá, o Departamento de Imprensa e Propaganda, nomeou um fascista assumido, admirador de Benito Mussolini, o senhor Filinto Miller, que foi senador, foi presidente da Arena, depois era um matogrossense e nomeou como chefe de polícia no Rio de Janeiro. Ele colocou Luiz Carlos Prestes numa solitária 9 anos, com 2 refeições por dia. 9 anos. O Getúlio se matou com 68 anos. O Prestes chegou a 91 anos, anistiado, e veio carregado. Então, eu penso assim, a polarização sempre existiu. Olha que o Vargas... colocou a mulher do Prestes no navio para entregar para os nazistas. E daí não havia interventor, ele nomeava só quem era... Mas ele era o pai dos pobres, porque ele criou o direito a férias, ele criou a aposentadoria, Instituto da Previdência, ele criou com decreto-lei e ficou assim, amparando. O voto feminino foi o Vargas em 42 que
Mas ele não dava eleição, ele dava o direito de voto. Mas eleição ele não convocava. Nem para as câmaras municipais, nem para as prefeituras, nem para as assembleias. Os governadores eram nomeados. Então o Vargas era um caudilho, mas um homem de uma sagacidade, de uma inteligência muito rara. E quando ele quis voltar na plenitude já da democracia, em 50, depois do Dutra, ele, no discurso de posse dele, eu tenho a biografia ali 2 vezes do Vargas, ele colocou assim, que a página virada do governo autoritário dele, 15 anos, que acabou a guerra, tudo, que agora ele voltava com a vontade popular, porque ele deu um golpe, quem ganhou foi Júlio Prestes. Aí ele falou para o Washington Luiz, essa aí tem fraude nessa eleição e tal. Só que no Rio Grande do Sul, o Júlio Prestes não tinha um voto. Em São Paulo, que o governador era o Júlio Prestes. Então, houve aquela meleca toda. E o que aconteceu? O Washington Luiz, tudo bem, vem aqui e leva o meu cadáver, mas eu não vou. Eu vou passar para quem foi eleito. Aí a gauchada subiu, cercou o catete, e o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, foi chamado, entrou, foi até o escritório do Washington Luiz e disse, Excelência, não há mais o que resistir. Essa história do seu cadáver, e começou a convencer. E a esposa do Washington Luiz dizia que já tinha um navio em Santos que ia levar eles para Portugal e que ela queria ir embora com os 2 filhos e ele precisava parar. E ele foi ali sofrendo e disse para o cardeal, falou, eu vou, o senhor sai junto comigo. E o cardeal e aquela soldadesca, os gaúchos, todos respeitaram, foram para Santos, 8 anos de exílio. E o Getúlio chegou e assumiu o poder pleno ditatorial. Aí ele anunciou em 37 uma Constituição por causa de São Paulo, da Revolução exigindo. 5 anos depois, eu vou fazer uma Constituinte. Chamou de polaca, tipo polonesa. Era uma duríssima Constituição. E chegou em 45, aí caiu o próprio exército, disse, agora não tem condição mais, porque houve aí o Eurico Dutra, que era um sujeito ponderadíssimo, assumiu 5 anos de paz, de sossego, e o Vargas, no Rio Grande do Sul, recebeu a visita do Odemar de Barros, que era inimigo mortal do Getúlio. Trabalhou com... O Getúlio era nazista. Sim, era. Ele era admirador do eixo, como não? É que depois entrou aquela composição com o Roosevelt, aquela coisa da siderúrgica, e os alemães fizeram a burrada lá em Natal de afundar 2... Na realidade... Então assim, aí ele pegou e embarcou nos americanos, aliados. Na realidade, quando teve essa questão, tá? Os Estados Unidos, existia essa questão dos Estados Unidos, tá? Existia até do eixo, né? Do Hitler. Existiam alguns movimentos aqui no Brasil, integralista, por exemplo. Sim, o Pino Salgado, era um líder. TFP, né? Tradição, família e propriedade, né? O Bolsonaro acrescentou mais um lance, é Deus, pátria, família e liberdade. Ele colocou... É o mantra da direita. Não, ele colocou mais um, teve um B também, de burrice. Não, mas isso foi por conta dele. Perdeu para ele. Eu pergunto para ele. A pergunta que a gente sempre faz. Tá. Ficou melhor você fazer. Depois eu pergunto, mas então, a época... Aí houve essa questão, né, que a Alemanha queria fazer investimentos aqui, os Estados Unidos também, tá? Aí veio essa questão, só que os Estados Unidos colocou uma esquadra no litoral do Rio Grande do Norte. Foi aí que ele acabou... ele colocou afundou vários navios. Não, os Estados Unidos colocou uma esquadra no Rio Grande do Norte. E falou, se ele pender para o eixo, a gente vai bombardear aeroportos, alguma aí coisa. Que ele negociou, tudo bem, mas eu quero uma siderúrgica no Rio de Janeiro, eu quero negociar. Mas foi meia força. Foi meia força. Agora, guardadas as devidas e passadas proporções, agora o que está acontecendo desse encontro de domingo do Trump com o Lula é mais ou menos parecido
sabe? Com algumas coisas. Tem aí as terras raras, só tem na China e aqui, e os Estados Unidos está no limite, não tem. O Canadá já brigou com eles, então... Inclusive, ele falou ontem, né? Parou as negociações com o Parou Canadá. com o Canadá. Então, e a assessoria do Lula, não o Lula, porque o Lula é limitado, convenhamos, mas ele tem uma assessoria que não é, o Vieira lá no Itamaraty, o pessoal sabe, presidente, a coisa aqui é o seguinte, vamos conversar temas específicos. O Lula, você não pode conversar o que quiser, o que ele quiser. E aí entrou a questão do julgamento do Bolsonaro, que o Trump não engole, não desce, não sei que tipo de compromisso que existe aí, se é uma coisa inarredável. E eu falei que tudo bem, eu não tenho nada a ver com o Supremo Tribunal. O Trump vai dizer, você tem lá 8 ministros que você nomeou, como que não tem? Mas não reverte, isso não reverte. Nem o Trump é bobo de chegar e propor ele isso. Ele está com outros pensamentos do Trump. Outros pensamentos, exato. A prioridade é negociação de interesses econômicos com o Brasil. E se o Lula for, vamos dizer, tiver adestrado a fazer um acordo com os Estados Unidos, é muito melhor do que ele ficar lá namorando o Irã, namorando lá aqueles... tem lá, eu não sei se... tem mais umas... Aqui, ser Maduro aí. Não, mas não, Ortega, viu? Ele tinha que desligar, não precisa Maduro brigar. Já se desligou. Já nem reconheceu. Agora, na época houve, vamos voltando um pouco para trás do tempo do Getúlio, houve isso, ele tinha simpatia pelo eixo, pelos nazistas, pelos fascistas, mas o Getúlio refluiu porque houve um acordo com os Estados Unidos e a Inglaterra sempre ali também aliada aos Estados Unidos. É o Ocidente, o Getúlio optou pelo Ocidente e pronto, e aí foi, né? Agora, nós estávamos falando nisso para lembrar da polarização, não é isso? O Getúlio, quando se suicidou, ele era um homem que tinha um prestígio não sabe, tão né? grande. Se tão suicidou grande. ou se suicidaram. Não, ali ficou comprovado que ali eu não sei. Ele se suicidou história, mas... porque tinha um tenente brigadeiro, não me lembro o nome dele já. E eu assisti essa entrevista do cara, tinha 80 e poucos anos. Era assim, o ajudante de ordem do Vargas, morava no palácio e era piloto. Eu sei do caso. Então, e ele disse, quando houve um único tiro, ele chamou Tancredo, que era ministro da Justiça, que estava numa reunião ainda com a Alzira, com outros ministros, que ele tinha ouvido isso e o pessoal subiu, e a Alzira entrou no quarto. Entrou e viu com uma perna, o Vargas com uma perna fora, com um único tiro, com o revólver caído na mão, e o sangue... Ela, a filha, disse, ele olhou para mim, deu um sorriso de vitória. Eu vi isso na Bandeirantes, ela já estava idosa. Ele olhou para mim e disse, papai, eu gritei para ele, papai, o que é isso? Ele deu um sorriso de vitória e ali ele faleceu. E jorrava tanto sangue daquele que foram... Aí chamaram o médico, chamaram tudo. O Tancredo dá um depoimento também, bem mais tarde, de que ele não entendeu. Porque terminada a reunião do Ministério, às 3 horas da manhã, o Getúlio disse, Tancredo tinha 45 anos de idade, era um advogado mineiro. Tancredo, esta caneta de ouro foi da minha posse. Eu quero deixar com você. Você é o ministro mais leal que eu tive. Elogiou o Tancredo, disse, isso aqui é ser um presente meu para você. Aí o Tancredo, sabe, deixou alguma... Bom, aí, quando foram fazer os procedimentos mortuários lá, no bolso direito do pijama dele, tinha um bilhete de próprio punho, reconhecido pela Alzira por tudo. Aos meus inimigos, deixo o legado da minha morte. Se é isso, saio da vida para entrar dou o primeiro passo, saindo da vida para ingressar na eternidade. G. Vargas, assinatura. Então, isso foi encontrado. Depois teve a carta de testamento, abriram o cofre. Aí que tem dúvida na carta de testamento. Carta de testamento, a pressão já estava violenta da oposição,
porque a família se envolveu em corrupção. Comissão para empréstimo do Banco do Brasil, tinha um X%. Caixa Econômica Federal, entendeu? Então, aí o Getúlio não tinha nada a ver com isso. Ele podia ter todos os defeitos, mas era um homem honradíssimo. Nunca foi... Agora, a entourage dele era da pesada. Naquele tempo o pessoal se dava E o Lacerda, hoje em dia... Não, e o Lacerda disse, ele sabe a entourage dele, o Lutero Vargas, citou deputados do PT. Os caras estão mamando nas tetas do governo. E o Lacerda era violento. Foi violento na renúncia do Jânio também, em 61. E por sinal, lembrando do Jânio, ele veio em 1980, fazer uma palestra para os acadêmicos de direito. O Teodoro até que convidou, encontrou com ele em São Paulo. Ele era muito amigo do seu Vitor lá no Diário. Isso, no Diário. Ele vivia muito... E o Vitor até ficou na casa do Teodoro, fui esperar ele na Castelo Branco, que ele não sabia onde é a casa do prefeito. Aí eu falei, não, presidente, nós vamos lá. E ali conversamos com o Vitor, o João Dias, estavam tudo lá. E ele, o Cringer Morré, que era o juiz, perguntou para ele. Falou, mas o senhor teve um ministério de posse, né? Depois o senhor renunciou 7 meses depois. E ele disse, senhor juiz, eu tinha 44 anos de idade e eu cansei de ver senadores e deputados em fila indiana no meu gabinete, querendo Banco do Brasil, diretoria da Caixa, BNDES que tinha sido criada pelo Juscelino, criação de cargos, senão não passava uma única proposta minha no Congresso, até que eles quiseram me ver de joelhos. Porque o Jânio ele não transigia, ele não, sabe, e o erro dele foi esse, ele não teve aquela astúcia política para articular, não deu ministério para ninguém, não deu diretoria, só chamou os caras, e isso aí ele falou, eu prefiro, outro presidente resolveu dar um tiro, mas ele não teve escândalo, ele saiu, porque ele disse que era muito novo e que não tinha perdido a fé, que ele ia lutar, e tentou o governo de São Paulo depois de 1 ano, e o Adhemar de Barros ganhou porque o Carvalho Pinto... E eu perguntei para ele, eu falei, presidente, mas o Carvalho Pinto era seu irmão, o senhor que elegeu, ele era professor de economia. Ele disse, ele estava sempre debaixo da cama, como sempre esteve. Surgiu o Queiroz Filho como solução, o Jânio aceitou. O Zé Bonifácio Nogueira, que não, minha candidatura já está na rua, março de 62. Aí o que aconteceu? O Jânio disse, então eu vou disputar. Disputou, teve 1.140.000 votos. O Zé Bonifácio, candidato do governo, Carvalho Pinto, que tinha feito um governo espetacular, teve 700 e poucos mil. E o Adhemar sempre repetiu a votação que ele tinha, 1.200.000 votos. 1 milhão, ele ganhou com 80.000 votos de diferença do Jânio. Aí veio o golpe, e o Adhemar apoiou o golpe. Né? Se fosse o Jânio o governador em vez do Adhemar, o Jânio odiava o Lacerda de morte. E não sei como é que seria. Magalhães Pinto era amigo do Jânio em Minas. Então, talvez ele aderisse também para o governo militar. Mas o importante, sabe, que é completar. O Jânio dizia assim, como é que ele tinha uma frase célebre, ele falou, eu prefiro ir para casa do que aceitar os cambalaços, os nojentos, e dava nome. Senadores do PTB, do PSD, sabe? Então, e era um homem temperamental também, não queria saber. Vamos lá no seguinte, eu não estou defendendo nem criticando, mas vamos pensar pensamento do momento à época, tá? Fala muito do golpe militar, né? Mas tentando ver o momento. Será que os próprios militares, numa situação dessa em que via um congresso, ao invés de tentar alguma coisa pro bem, faziam fila pensando em si? E hoje repete-se a mesma história. Eles querem cargo, querem dinheiro, mas nada... querem vantagens pessoais. Não, as emendas são o maior exemplo. Pô, as emendas secretas. Você sabe que a semana passada
teve, eu não, é um jornalista muito já idoso. Ele foi na CNN, na TV. Sei. Não lembro o nome dele. Ele falou assim, falaram sobre aquilo que você estava falando, sobre executivo, o papel do executivo. Ele falou assim, o executivo sempre foi, mas agora, mais do que nunca, ficou refém. Totalmente. Refém para dar o respaldo político para as matérias passarem. Refém da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E ele deu um dado que eu assustei. Em 2020, 2021, havia as emendas impositivas, as emendas de bancada, só esses dois tipos, estaduais e emendas individuais. 26 milhões e meio, 26 bilhões, dividido pelos 580 parlamentares da região e tal, cada um podia... Hoje são 58 bilhões. Quer dizer, passa 4 anos... 4 anos, você passa de 26 para 58 bilhões. Quer dizer, sangra o orçamento ao ponto de, quando o Haddad começou a falar em equilíbrio fiscal, arcabouço, não sei o que, ele falou assim, olha, vai chegar um ponto que eu vou ter que tirar 50% das emendas parlamentares. Oh, no meu não. Não demorou 48 horas. Ele foi sangrado, ele foi moído. E não passa nada, e o presidente da Câmara, que era o Lira também, e a coisa, aqui não... Então explodiu. Agora tem emenda PIX, dinheiro direto para os municípios, prestação de conta que o Supremo Tribunal está questionando, emenda PIX, emenda de bancada, emenda impositiva, individual. Então, são quase 60 bilhões. E o executivo, com o plano dele de governo, que foi eleito, tem o quê? Tem 92%, 93% de despesas já caso de educação, de saúde, de previdência, principalmente, já tudo pré. Não tem como mexer. Então, para investimento ou para algum projeto de impacto, tem 7%, 8%. O Congresso fica com 60 bilhões. Então, é refém? Hoje é refém. Agora, é o tal que o Michel Temer dizia, nós estamos num governo de coalizão, num presidencialismo de coalizão. Onde que existe isso? Viu? Isso aí é uma jabuticaba. Não tem. Você vai em Portugal, na França, na Alemanha, em qualquer país do mundo. Ou é presidencialismo, como é no México, nos Estados Unidos, que é o presidente, ou então é parlamentarismo. Mas aqui, o parlamentarismo, se fosse implantado, aí cada 3 meses tem um primeiro-ministro, porque a teta do governo é disputada. Saborosa, disputada, entendeu? Então, esse professor, esse jornalista, falou uma coisa assim, até arriscada, né? Mas... ele falou assim, sabe, não é que eu queira aqui hostilizar o parlamento, mas se existir 20% de parlamentares idealistas, sérios, incorruptíveis, que querem o bem do Brasil, que colocam o país e os planos para melhorar a vida do povo acima dos seus... no máximo 20%. O restante é tudo interesse local, regional, pessoal, político. Então eles fazem aquela como é que diz, a partilha do bolo e diz para os ministros e o presidente. Aqui não, nós queremos isso. Então agora, por exemplo, não sei o que o Lula vai resolver com esse impasse o ano que vem. O ano que vem ele vai gastar horror, vai deixar para 27 ou ele fez ontem 80 anos, por sinal, lá no... Indonésia. Na Indonésia, fizeram até lá uma festa para ele. Eu não sei o que é pré-candidato. Ele é se ele não for candidato, o PT não tem ninguém, ele nunca criou uma liderança para, né, isso, para... E o Tarcísio vai ficar em São Paulo, não quer saber, já falou que não quer e não vai querer mesmo. Vai ser fritado se ele for para lá. Então, o negócio é o seguinte, vai ficar entre o Caiado, o Ratinho, mas não sei que não vão ganhar dele. Não vão ganhar dele. Agora, se o Lula tiver algum evento que impeça a candidatura dele, ou por saúde, ou por
por outra conveniência qualquer, o que vai acontecer? É o Haddad. O Haddad em abril é o Haddad. O Haddad é a figurinha né? E já está com um discurso bem político, menos técnico, né? Você falou de Eu não sei. parlamentarismo e presidencialismo, tá? Eu vou citar um parlamentarismo muito forte, que é o britânico, tá? Lá tem... Só que lá tem 500 os republicanos, 1000 anos aquele país tem, né? Aquela sociedade, né? Mais. Só que É vamos... monarquia simbólica, mas assim, existe se você estabilidade. Se você vê o conservador, se você vê o trabalhista, quando você tem um problema nacional, é assim. É isso que nós vamos resolver. Quando envolve interesse realmente da nação, e isso começou bastante com o Winston Churchill, tá? Que antes dele, os caras queriam, o Chamberlain queria até fazer muitos acordos com a... Eu li a biografia do Churchill, é um negócio puta, impressionante. E depois do Churchill, depois de alguns outros, veio a Margaret Thatcher, Sim, essa foi. que é assim, ó, A Dama de Ferro. a Dama de Ferro. Não tá faltando um dama ou dama de ferro aqui no Brasil? Verdade, Não, precisa tá trazer. faltando para poder colocar o país no trilho. eixo. Tinha que ser o seguinte, tem que ter foco. O governo que for eleito é um sonho, mas pode ser que surja aí, não sei, alguém que tenha rumo, que tenha, vamos dizer, um projeto claro de país, sabe? Ficar com esse discursinho de polarização. Soberania todos nós queremos, tanto a direita como a esquerda. Isso é bobagem, soberania. Claro, quando o Trump fez aquelas loucuras, aquelas propostas, mas claro, o discurso do Lula, qual era? E ele cresceu com isso. Sim. Ele cresceu uns 2, 3 pontinhos aí. Agora, a polarização nossa é de tal ordem. Você veja, em 22, quando o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, não foi pro Lula nem pro PT. Não, ele perdeu para ele mesmo. Para ele mesmo. Ele fez tanta besteira, os encaminhamentos, Aqui a postura dele aqui foi... a gente não pode falar palavrão, a gente não pode falar que ele fez merda. É muita cagada. Então veja o que acontece. Ele era um homem que quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez, por que 37 ministérios? Eu vou criar. 22, 15 eu vou transformar a cultura em secretaria-geral, não sei o que, em secretaria de ator. Os ministérios não é só para economizar, é para viabilizar um governo. Porque fazenda, planejamento, integração social, o Guedes vai ser o ministro da Economia, com a divisão, o departamento de planejamento. Então ele deu aquela enxugada. Isso psicologicamente foi um impacto muito grande. E o Guedes começou a se destacar com os discursos dele, e vamos privatizar tudo, a Petrobras, o banco, etc. E isso em 2019, ele até ganhou uma certa aura aí, a imprensa ficou... Eu sempre li a Folha e o Estadão, todo dia, assim, nos dois. Mas eles ficaram no primeiro ano do Bolsonaro, assim, com o pé atrás, nem elogiavam, nem criticavam, mas um clima respeitoso. Quando veio a pandemia e ele ficou pandêmico, ele ficou doido, ele ficou louco. Começou a ouvir médico de cloroquina e tudo, e começou, e não vou... Aí começou uma debate dele, aí começou a brigar com o Congresso violentamente. Aí ele passou para o Ciro Nogueira, a parte política, não quero saber, e aí falou, não brigue com a Globo mais, não brigue com não sei quem, com o Estadão. E ele ficou um governante assim, mais fazendo as motocicletas dele, mas efetivamente ele teve que ficar refém do Congresso. Veja, mas por burro. 21, 22, já era 26 bilhões as emendas. E aí teve o Centrão. O Centrão é que viabilizou o resto do governo do Bolsonaro. Entendeu? Agora, com tudo isso e mais outras loucuras, o Lula saindo da cadeia depois de 1 ano e meio preso.
Quer dizer, o prestígio dele estava duramente afetado. Aí puxavam lá, o Mensalão, o Petrolão, o Diabo 4, o Zé Dirceu preso. Quer dizer, o PT estava agonizando, não tinha. Aí começou as dissidências, Luiz Helena, criaram o PSOL. 20% dos filiados foram para o PSOL porque o governo estava apodrecido. A dona Marina Silva, que é ministra do Lula, dizia a corrupção se instalou dentro do palácio. E aí foi. Então, houve lá aquela engrenagem lá no Supremo, que aquilo é o CEP era errado, né? Não era Londrina, nem Maringá, nem lá, não podia ser julgado em Curitiba, tinha que ser no Rio ou em Brasília, porque a Petrobras tem sede. Aí o Fachin deu aquela canetada, fizeram um acordão e o Lula ficou elegível. Perdoaram todos os processos, depois de 9 condenações, aí disputou, mas disputou com 35% da prefeitura, até ali depois cresceu, aí começou a crescer, é manhoso com o discurso dele e tal. Nos debates com o Bolsonaro também foi muita polarização. E o que aconteceu? 1.400.000 votos, 1,5% de diferença. Bolsonaro teve 58.300.000 votos. O Lula teve 1,5 milhão, teve 60.100.000. Quer dizer, foi uma coisa assim de 1%, um pouco mais de 1%. Aí ele veio com a história das urnas, aquela conversa toda. O que aconteceu? O Ciro Gomes deu uma definição muito bacana para esse episódio. Faz uns 2 meses, acho que foi na Veja, não sei. Ele deu uma entrevista dizendo assim: o que eu acho cretinice, eu acho uma falsa ideia, uma falácia do lulopetismo dizer que havia no país 58 milhões de fascistas. O que é isso? Não é isso. Certo? Claro, a direita, a extrema-direita, existe aí um grupo de pessoas que abraçam essa ideologia. Mas dizer que são todos fascistas, não é assim. Não é. Como quem votou nele não são todos comunistas. Foram antipetistas que votaram nele, tudo bem. Mas não que batizar o eleitorado do Bolsonaro todo como fascista, isso é uma loucura, não é isso? Então aí vem o PSDB, que sempre ficou ali em cima da corda, né? do muro, do fio. Na época abraçou o Bolsodória. Sim, ou não é? Sim, foi. O adversário do Bolsonaro na época era o Geraldo Alckmin, teve 4% e virou vice do Lula. Quer dizer, então, menos mal se o Geraldo assumisse, mas então é isso aí. Eu entrevistei no jornal uns anos atrás, lá já faleceu, inclusive, o senhor com certeza conheceu, um jurista que foi deputado, Luiz Flávio Gomes. Ele escreveu um livro sobre a Lava Jato. E ele repassou a Lava Jato, os aspectos da Lava Jato, que a Lava Jato foi um avanço no combate à corrupção, enfim, tudo aquilo, mas ele coloca uma coisa lá muito curiosa, que é aquilo lá. Ele falava que a tese dele, né, não minha, ele citou especificamente o caso do PMDB na época, ou já era MDB. Ele falou: por que o PMDB não é governo? Porque o expertise do PMDB, como de outros partidos, é vender apoio. Sempre tem lá várias tetas, eles continuam exercendo o interesse, o poder, mas não tem liderança nenhuma para apresentar alguém. É possível governar sem fazer concessão, seu povo? Não, no processo democrático, no regime de democracia plena, não é possível você governar. A governabilidade passa necessariamente por entendimentos, por acordos. Até acho que se algum nível do parlamento, algum partido político apoiou na eleição e apresenta nomes qualificados para ser na assessoria do governo, isso tudo é válido. Agora, o que é impossível de aceitar
É a impunidade, cara, que existe no Brasil. A impunidade, quer dizer, viu? É a coxambração, né? Porque não se faz. A política. Ah, Eu político e você político temos ideias diferentes. Mas vamos tentar achar dentro daqui qual é a ideia política do desenvolvimento dessa área. Agora, quando chega nós dois políticos e vamos discutir quanto eu vou botar no bolso, quanto você vai botar no bolso, que é o que acontece no Brasil. acontece no Brasil. Infelizmente é isso. É triste, mas é verdade. Olha, você veja bem, os partidos do Centrão, PP, União Brasil, como é o outro, PSD do Kassab e outros partidos, né? Que estão no governo, né? O Lula Estavam no chamou governo. os caras É. e disse, eu tenho 135 deputados, que é a esquerda no Congresso e a centro-esquerda. 135, de 513. Quer dizer, ele está absolutamente inviabilizado, não tem. Aí o Centrão, que é os Fiel da balança. os Michel Temer da vida e coisa, e tá, vai passar o talco, né, na coisa, para poder participar do governo. Indicou lá vários ministros que agora estão saindo, né? Tem uns que preferiram ficar. O doutorismo ficou. Ficou. Pois é. Então, Eu sabia. então, agora, como é que faz? Se o Lula diz assim, não interessa, eu não vou. Não, tem 39 ministérios. Tinha 22 quando ele assumiu, o Lula assumiu. Mas ele teve que, então, fazer aquela partilha. E isso daí, os caras aprontaram, vinha denúncia. Quem é da direita, por exemplo, no Congresso, passou a denunciar os ministros do Centrão. Então ficou a polarização ficou um negócio assim terrível. Não, mas o nível da polarização é que é perigosa hoje, porque envolve um ódio pessoal, mortal, ameaças de todo tipo. Fake news nem se fala, eles, dos dois lados, hein? Sim, claro. Não é a extrema esquerda e a esquerda não é dos dois lados. E eles querem se comer. Eu lembrei de um debate que houve, ninguém podia imaginar. Meu pai, na época, era vivo, dizia assim, agora, hoje vai pegar fogo na TV, não sei se não era na Globo. Tupi, Na Manchete. banda, o Manchete. Houve uma publicidade intensa depois da anistia. A anistia foi em 80, né? 79, no finzinho. Aí veio o Brizola, veio o Darcy Ribeiro, veio o Luiz Carlos Prestes, já idoso e tal. Vieram todos os exilados, o Zé Serra, o Fernando, todos vieram, com o João Figueiredo, assinou aquela anistia e tal. E até tem uma história do Brizola que procurou João Figueiredo para agradecer a inclusão do nome dele, dizendo assim, mas o senhor tem que ficar mais um ano, prorroga o mandato mais um ano, não faça eleição. E colégio eleitoral era em 85, né? Ele ia passar. Mas tinha um namoro com a eleição direta já. Tinha, assim, uma possibilidade. Mas a linha dura do Exército fechou e disse não. Aí o Tancredo foi que negociou com os militares. De Oliveira, né? Para evitar o Paulo Maluf, que estava fazendo um acerto de conta com todos os parlamentares de todos os partidos. Aí o Tancredo renunciou ao governo de Minas, 2 anos que ele tinha de mandar, veio e do índio, como dizia o Paulo Evaristo Arnes, do índio até o cardeal, todo mundo é Tancredo, para evitar o mal maior que era o Maluf. Quando o Tancredo faz o discurso da vitória, ele diz assim, o primeiro ato nosso deve ser, a partir de agora, hoje, enterrar de vez o colégio eleitoral. Então foi aplaudido. Eu estava em Brasília esse dia, estava lá. Ele falou assim, vamos enterrar o colégio eleitoral. A eleição direta virá na minha sucessão. Então havia aquele compromisso e tal. Bom, na anistia, logo depois, chegou os exilados, tudo, conseguiram, foi uma coisa inédita, que o Roberto Campos, que era o representante da direita, representante dos Yankees, do americano, foi embaixador em Washington, era ligado na Guerra Fria contra o comunismo, contra o socialismo, e tinha uma inteligência, ele era um homem preparadíssimo. Convidaram ele para um debate de 1h30
acho que foi na Band ou na Manchete, não me lembro. E foi uma publicidade intensa. Veja hoje, às 21h e tal. E Luiz Carlos Prestes, fundador do Partido Comunista Brasileiro, sofreu todas veio anistiado e o Prestes aceitou. O Roberto Campos devia ter ali por volta de uns 70 anos, o Prestes um pouco mais velho. O Prestes morreu com 90 e poucos anos. E fizeram o debate. Mas todo mundo achava, não, aí vai ser né? A direita e a esquerda, os extremos. Vai sair paulado. Mas houve um nível elevadíssimo, um respeito. Eu ficava, meu pai dizia, poxa, olha como ele está tratando o Prestes, não sei o quê. Com aquela deferência, e o Prestes com relação ao Roberto Campos, argumentos assim, o socialismo do Prestes aguçado, sabe? E defendendo o marxismo e o regime da Rússia, da China, e ele defendendo aquela... Teve uma hora que eu dei tanta risada aquela hora. O Roberto Campos falou assim para ele, o senhor Prestes, tem um companheiro seu, um velho companheiro seu, comunista, muito, muito coerente, muito firme nas convicções, muito... Ele falou isso, aqui. Ele rompeu com o Prestes. Não me lembro se foi o João Amazonas, alguém que criou o PCdoB. Houve divisão no Partido Comunista, que o Prestes não queria a Revolução Armada. Tinha que ser um processo que houve muito equívoco no começo da defesa do socialismo. Fulano e tal, assim, foi seu companheiro direto. E hoje, como o senhor vê a atitude, a posição dele contra as suas... O Prestes respondeu assim, doutor Roberto Campos, eu tenho muito respeito e sou saudoso da nossa convivência com fulano, esquece o nome dele. Mas eu queria dizer aqui a todo o Brasil, se trata de um patriota equivocado. É isso. Você veja o nível. Olha o nível, Roberto Campos sorriu. Ainda bem que o senhor está achando que ele era um patriota equivocado. Sem dúvida nenhuma, doutor Campos, foi um patriota equivocado. Então evoluiu para um negócio assim... Não foi debate. Não, foi uma coisa... Foi um debate de alto nível. Por exemplo, o Roberto Campos bateu duro no João Goulart. Duro. A República Sindicalista queria fazer aqui, não sei o quê, uma ditadura da esquerda. O senhor, claro, apoiava ele. Eu cheguei a dizer que nós estávamos no governo, mas não estávamos no poder. O Prestes confirmou isso. Falou, realmente nós apoiávamos. Tinha o assessor de imprensa do João Goulart, o Raul Riff, que era militante do Partidão. Então ele disse, era um governo de esquerda, mas extremamente incompetente. O Prestes, extremamente frágil, incompetente, desarticulado, não tinha condições. Depois da renúncia do Jânio, aceitou o parlamentarismo, depois revogou o parlamentarismo. Então, um debate de ideias, mas uma coisa, viu? Saíram, se cumprimentaram, tiraram foto. Pô, Roberto Campos e Luiz Carlos Prestes. Isso foi nos anos 80. Não tem mais. Não teve cadeirada. Mas se não tiver cadeirada, não tem graça. Pois é. Aquela da cadeirada. Aquilo é um exemplo do Marçal, né, Júlio? Isso. O Datena, isso. O Datena. Aquilo é um exemplo da degringolada. É o fim da linha. Entendeu? Agora, tem uma jornalista, ela é economista, inclusive, ela escreve todo fim de semana no Estadão. Ela tem um artigo lá. Chama-se... Até o sobrenome dela é o nome de um cara. Helena Landau. Não sei se você já ouviu. Eu gosto muito dos comentários. Ela é bem centrista, ela não tem extremismo, nada. Ela fala assim: em política, eu cheguei à conclusão de que o fundo do poço não existe, tem mola.
Eu li aquilo, falei, sensacional isso aí. Em política, estamos no fundo do poço. Não existe o fundo do poço existe, só que tem mola lá. Então, o exemplo foi o Lula, depois da cadeia. Fundo do poço, houve, só que emergiu. Quer dizer, tem as manhas, tem as molas, né? E ela tem, inclusive, um pensamento, ela, nem sei se... Foi em setembro que eu... Até aqui, olha. Até eu trouxe aqui para ler. É uma Helena Landau. Olha, 30 de setembro, no Estadão, ela escreveu o seguinte: não dá para desistir. A descarada defesa da impunidade ampla, geral e irrestrita foi um tiro no pé. Quem sabe estamos perto de um ponto de virada. E no fundo do poço, como disse, tem mola, não um alçapão. Ninguém aguenta mais a polarização, o domínio do crime organizado, a indiferença das elites com a corrupção e a falta de contrapartida de impostos arrecadados em serviços públicos. Quer dizer, num resuminho, ela colocou o que nós estamos passando. Agora, o fundo do poço tem mola, né? Pode ser que emerja daí um outro sentido de... isso aqui era uma... tem essa questão do fanatismo é um problema que tomou conta da polarização também. O fanatismo vai abrir campo para a pergunta que ele vai fazer para o senhor agora, o que ele gosta de fazer. Não, pode responder assim, bem... Sim. Bem, de forma bem clara, né? Você acredita que a Terra é plana? Quando eu era criança, até no Colégio Santa Escolástica, a madre guia aquele mapa assim, o mapa criança assim, O mapa mundo. dá a impressão que tinha alguns... Mas depois que você vê o globo terrestre e vê Galileu Galilei, lê alguma coisa aí, eu era muito jovem quando já aceitei que a Terra era redonda. E gira em torno do Sol. O terraplanismo, olha, ele tem adeptos até entre pessoas ilustradas. Tem. Isso tudo, eu tava lembrando, o cara era um paraibano, tem até um livro dele, poeta, pensador, ele faz uns 3 anos, ele morreu com 87 anos, teve um AVC e morreu. Ele é o Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Nossa, mãe. E eu vi na internet, naqueles noticiários, naquelas coisas que vem, né? Ele dando uma entrevista, acho que não sei se no Globo, no Jornal no Rio de Janeiro, ele dando uma entrevista e estava falando na polarização, Lula, Bolsonaro, PT, a direita, aquela coisa, que estamos presenciando isso de uns tempos para cá. Ele disse, olha, a minha opinião sobre isso é o seguinte: o fanatismo e a inteligência não moram na mesma casa. É impossível de morar na mesma... Olha que profundidade! Uma simples frase. O fanatismo e a inteligência não moram na mesma casa. Agora, você veja bem, o que a gente sente e não entende como é que pode... pessoas assim, lúcidas, que têm preparo, que não é, vamos dizer, uma pessoa assim, sem nenhuma formação cultural. Não, pessoas têm, não é admiração, porque admiração, todo político tem os seus seguidores, mas é idolatria. Isso é complicado. Você sabe que o Lula é idolatrado. O Lula não tem defeitos. É o homem mais honesto do Brasil, não tem defeito. Isso falado por admiradores do Lula, mas que são professores, universitários. Não é qualquer, não é um admirador, um lulista, um cara petista que teve sempre admiração pelo Lula. Não. Idolatram. Isso é errado. Como tem também no campo da direita os que idolatram o Jair Bolsonaro. Viu? Não dá. Sabe?
Não dá. Agora, nós temos alguns eventos assim anteriores que o Getúlio foi idolatrado, foi batizado como pai dos pobres. Não sei se vocês lembram de um cantor, um cantor, como era o nome dele? Blackout. O general da banda? O general da banda, Ele era um cantor, era muito, tinha assim o jeitão do Tim Maia, do Aguinaldo Timóteo, era um negrão, uma voz maravilhosa, e ele cantava em 1950. E eu encontrei também nessas coisas da internet a marchinha que ele compôs para o Getúlio, em 50. A do retrato? Isso. Olha o retrato do velho. Bota o retrato do velho outra vez. Deixa eu ver. No mesmo lugar. O retrato do velhinho faz a gente trabalhar. É isso. Entendeu? Então, e o Adhemar de Barros, com aquele estandarte de Vargas e coisa. E na Revolução de 32, a Constituição queria matar o Vargas. Então é um negócio. Isso tem no mundo todo. Isso não é questão que o Brasil, os políticos são incoerentes, que tem corrupção e bandidismo tem no mundo inteiro. Só que aqui tem um gravíssimo problema da impunidade. A falta de controle. Falta de controle total. O problema da corrupção é o problema do ser humano. Sim. Ser humano. Desde a Roma antiga, tem corrupção de todo tipo. Né? Agora o que você tem que ter são controles para que não deixar essa coisa assim. O Machado de Assis que dizia, né, que a ocasião não faz o ladrão, né? Que o ladrão, a ocasião faz o furto, que o ladrão já nasce pronto, né? É verdade. Eu acho que foi Machado. Era bem. Vamos para a pergunta do milhão? Agora, veja bem, se pode ter até um regime forte, um executivo forte, como o Jânio Quadros dizia, um executivo fraco não o país fica ingovernável. Tem que ter um executivo forte, porque senão a governabilidade é deixada. Aí vira aquela troca do toma lá da cá. Ele dizia isso. E aqueles regimes lá da Ásia que nós falamos, é tudo ditadura. Tudo, Vietnã, ditadura, a Coreia do Sul até que não, é democrático. Japão é democrático, mas a Singapura, não sei, deve ser império, deve ser... Não, Singapura é democrático. A China, por exemplo, é um regime imperial também, é um partido único, tudo. Só que eles eles tiveram uma visão fantástica nos últimos 40 anos, 30. Tem que educar o povo, invista na educação do povo, muda. O país vira um gigante. Vamos lá o seguinte, você acha que hoje o Brasil, antes da pergunta do milhão, Pois não, tem problema financeiro em relação ao investimento em educação? Não existe até um dispositivo constitucional que obriga os municípios, o Estado e a União a aplicar um percentual significativo na educação. O governo federal banca as universidades públicas federais, que são, acho que umas 30. O restante, os estados ficam com o segundo grau, os municípios com pré-escola e tal, e é 25% da receita ali que tem que aplicar. Agora, como é que é feito esse gerenciamento? Como é que é feito? Pintura de uma escola 4 vezes por ano? Plantio de grama a cada 2 meses? Troca o vidro, a porta, compra lá uma van, depois troca a van no mesmo... existe muita química maldosa, muita safadeza. E o problema é o seguinte... Tinha que aplicar na educação mesmo. Olha, melhorar o salário dos professores. O professor ganha 4 contos por mês viu? Um professor, eu digo de primeiro grau, que está ingressando no curso de alfabetização, entendeu? Não é possível. Hoje é um cara que vende bilhete, um gari, coisa, ganha 3 contos, 2 salários mínimos. O professor está massacrado, está humilhado. Então tinha que investir na educação, na qualificação e no salário melhorado. No salário melhor. É o que fizeram lá na Ásia. E quando você fala em pintura da escola 4 vezes no ano, você chega em janeiro, tá lá a escola desbotada. Sim. Aí depois passa um ano, depois de 4 pinturas, uma mão só. tá lá desbotada, não, gente. E o dinheiro foi. E o dinheiro foi. Agora, os contratos de subfaturamento, os contratos emergenciais se tornaram rotina, viu?
Ministério Público entra, questiona, vai, depois é recurso, do agravo do recurso. Então vai, durante muitos anos fica aquela, não é questão do julgamento prévio, mas é questão da dúvida, perde a credibilidade, então fica aquela maçaroca, aquela coisa ruim. Então tinha que ser sei lá, se o legislativo pudesse ser mais atuante, né? Mais atuante, mas... Agora, antes mais um. Me fale sobre a sua opinião da política de Sorocaba hoje. Olha, Como é problemática. Nós temos... para falar na política de Sorocaba, a gente tem que abordar os agentes públicos, os agentes eleitos. Nós temos a Câmara Municipal, 5 ou 6 vereadores de oposição. E como a UDN antiga era chamada banda de música, né? A banda, né? O toca o bumbum, contra a CPI, é coisa como hoje o pessoal que é contra o Lula faz no Congresso. É oposição, só que lá é maioria de oposição, aqui é minoria. A maioria, eu conheço alguns, são novos, a Câmara foi muito renovada, acho que 60% é tudo jovem que a gente nem conhece. Mas tem alguns que são mais antigos e tal. Tem uns 2 ou 3 assim que são, não diria nome palatáveis, mas eles são mais coerentes, mais corretos, dão apoio para os projetos do prefeito que eles julgam que são convenientes, não é isso? Que são bem para a cidade. Agora, outro aspecto que eu diria da administração municipal é o seguinte: eu não simpatizo de jeito nenhum com o TikTok, aquelas coisas, aquela brincadeira. O pessoal gosta, pode ter certeza disso. Muito. Isso faz... E o nosso prefeito e ele e a esposa são maiqueteiros, eles são de origem, principalmente quem era negociante de carro. Ele tem uma boa experiência, o Manga. E o Manga, ele tá assim, ele conseguiu pegar uma veia aí nessa loucura da internet, nessa coisa da rede social, por um canal divertido, vamos dizer assim, né? Isso aí é mais um folclore, e ele abraçou esse folclore, que, como você disse, tem muita gente que gosta, acha bacana e tal. Agora, é o tal negócio, se você espremer o limão, não sai uma gota. Não é isso? Me desculpe, o Rodrigo Manga, eu não tô querendo desvalorizar a arte dele de fazer os viu? Mas é verdade. Como fazia, por exemplo, o Ronald Golias, você lembra? Era aquela... E o povo gostava. O Tiririca foi eleito com 1.400.000 votos. Chamando o eleitor de abestado. Desenhar o nome dele. O problema é que entra num segmento da população que vê aquilo como... Puxa, uma o cara gozação. É uma gozação, entendeu? Agora, ele teve uma sorte muito grande, o Manga, que foi ter, desde o primeiro mandato, um nível orçamentário gigantesco, o crescimento real de 15%, 16% na receita pública. Isso permitiu, e os convênios que também conseguiu vários convênios, obras que já estavam até algumas em andamento, mas isso propiciou a reeleição dele sem nenhuma dúvida. Agora, ele é o seguinte, ele na minha opinião, ele não fica muito preocupado com escrúpulo, com se isso tá certo, tá errado. Ele vai, é um tratorzão que tá aí, blá, coisa, e você vê que ele aparece com 5, 6% pro Senado, parece? Parece que é o que ele vai tentar, né? Ele vai tentar, né? Começou a falar até em outros cargos mais altos, governador. Chegou a falar de presidente. Até isso, ele disse que ele passava o caiado, passava o ratinho. Você me espere, Lula.
Pois é. Pois é, então isso aí o que é? É o folclore. Agora o povo gosta disso, uma parte do povo gosta disso, né? Então agora ele é dinâmico, ele é ativo. Tem algumas coisas que me contaram, um secretário dele comentou comigo já o ano passado, 10 horas da noite, um domingo. Domingo, 10 horas da noite. Ele está vendo o Fantástico lá na casa dele, com a esposa, com a criança, estão lá assistindo. Toca o celular dele, é da Jardim Guaíba, ou lá do Itapemirim, do Laranjeira, algum bairro da Zona Norte distante. Já ocorreu isso várias vezes. Esse secretário falou porque ele foi chamado na hora. Ele disse, ô prefeito, poxa, eu consegui o seu telefone com fulano de tal. Aqui aconteceu um problema muito sério, arrebentou aqui os canos lá, um aguaceiro, nós não estamos podendo. E a rua está assim, um problema de estouro de rede, ou então um problema de falta de segurança, alguma coisa assim. Só o senhor para mandar uma força para nós, como é que nós vamos ficar? E as famílias estão tudo aqui reunidas. Fala assim, vocês me esperem aí, porque no máximo em 15 minutos eu estou aí. Mas o senhor vem aqui. Eu vou. Liga para o diretor do SAI, ou liga para um secretário de serviço público dele, você passe em casa, nós vamos lá. Então vai, mas prefeito, amanhã cedo. Não, é agora. Em 15, 20 minutos ele desce lá. O que houve aí? Você está vendo isso aí? Eu falei, chama a atenção. Chama a turma da Defesa Civil, da emergência, eu quero que hoje já venha aqui, leva esse pessoal aí que entrou água nas casas, tudo para Vila Gabriel, para o centro esportivo, para ginásio, para não sei o que do esporte. E tem que resolver quando é meia-noite. Ele já tomou café na casa de 3 famílias, 4 famílias, abraçou a criançada. Aquilo fica 2, 3 meses no bairro inteiro por causa de um evento desse. Passado mais um pouco, acontece alguma coisa aí meio que ligam para ele, pode ser a hora que for. Ele pega, vai, faz todo aquele. Então, ele tem esse perfil, sabe trabalhar o marketing. Sabe trabalhar o marketing. Você falou tudo. Então, agora, existe um preço para isso, né? Mas é só o marketing. Trabalhar. Então o que nós estamos vivendo em Sorocaba, adoramos a nossa terra. Aqui, meu pai, já foi. Entendeu? Eu acho que nós temos que torcer muito para que a cidade, continue desenvolvendo, crescendo e tendo. Tá sim. É isso que é importante, né? Isso agora, o estilo pessoal dele é esse. Então É o que temos para hoje, né? Outro dia vi uma crítica que eu até dei risada. Muitos elogios na rede dele. Prefeito, coisa. Com certeza, né? Teve um que disse assim. Sabe, vendo você quase todo dia nas suas artimanhas, na sua apresentação aí, eu lembrei demais fiquei com saudade do Chacrinha, eu lembrei muito do Chacrinha, o cara falando sincero, e o manga da puta vida é legal, né? Ele agradece, ele acha bom. Então, mas eu digo, cada um é um, né? Cada gente torce para a cidade continuar desenvolvendo. Com certeza. E tudo bem. Agora, tem que ter situação e oposição, e o que é normal, né? Isso. Vamos lá. Pergunta, a gente chama de pergunta do milhão, a pergunta que encerra a entrevista aqui. Bom, o senhor praticamente já respondeu quase tudo, mas para a gente, para o Brasil, alcançar um estágio mínimo de desenvolvimento a longo prazo aí, para ser um país mais justo socialmente, equilibrado. Tipo daqui 15 anos. Daqui a 30 anos. 30 anos. O que seria necessário fazer? Qual que é o primeiro passo? Olha, eu vou adotar aqui uma citação do Tancredo Neves. Eu assisti logo depois que ele renunciou ao governo de Minas, em 83, final de 80, começo de 84, aquele programa Roda Viva, da TV Cultura. Ele foi convidado e tinha jornalistas de grande envergadura. Com certeza. João Betting, tinha o pessoal
o pessoal da Globo, tinha o pessoal do Estadão, da Folha, e ele era a vedete do momento. No Tancredo já estava, como dizia o cardeal, unindo do índio até o cardeal. Estava um consenso nacional naquela fase. Ele deu uma entrevista espetacular, 2 horas, mas teve uma pergunta que foi feita por um jornalista, não me lembro quem, dizendo assim, que ele poderia elencar ali, para todo o Brasil que está assistindo esse programa, fala-se há muitos anos em reforma de base, reforma na educação, reforma administrativa, reforma bancária, tudo. O Brasil precisa de muitas reformas. Qual é a reforma mais importante que o senhor acha para que o país possa entrar na cena do desenvolvimento? Ele diz assim, a primeira e mãe de todas as outras reformas que você citou aí, a mãe de todas as reformas, é a reforma política. É impossível o país se articular com 30 partidos políticos, partidos de aluguel. 5 ou 6 são partidos ideológicos, doutrinários, que têm militância, que têm coerência, defendem a ideia. O restante estão criando partido aí, não é isso? Que nem arroz. Essa reforma tem que estabelecer um rumo político, a reforma política é a mãe de todas as reformas. Depois que um código eleitoral autêntico, o nosso até que não é de todo ruim, mas é preciso aprimorar sempre, né? Tecnologia, tudo. Então ele falava na época, ele dizia assim, a mãe de todas as reformas é uma reforma. E elencou o que seria, na visão dele, ele chegou até a cogitar que se a população assim entendesse, se as lideranças, se o nosso Congresso, que o próprio parlamentarismo podia ser cogitado. Ele fez uma viagem, sabe, no tempo e disse, é preciso tirar o país dessa mesmice política, é muito atraso no campo político. Então, a mãe de todos os... Feita a reforma política, aí ele entrou na reforma administrativa, ele falava já em avaliação de desempenho nos concursos, no enxugamento. Ele falou, eu disse pro Dornelles, que o Francisco Dornelles era delegado diretor da Receita Federal e era sobrinho dele, foi escolhido depois para o Ministério da Fazenda. Isso. Ele tinha em toda a sala do Dornelles tinha uns adesivos assim, não vem quem não tem, é proibido gastar, é proibido gastar, é proibido gastar. O equilíbrio fiscal que está aqui era um homem assim, que olha, 40 anos atrás, em 85, ele já falava nisso. E eu acho que, de fato, se hoje a classe política entendesse que não é possível conviver com esse mundo, os partidos já até foram extintos, acabaram, mas eles ficam fazendo aquela coisa de código de barreira, se elege 10 deputados, fica válido por mais um tempo. Tudo bem, eu acho que até caberia aí uns 10 partidos, 12 partidos políticos com ideias definidas, doutrinariamente. Mas a quantidade que tem hoje no Brasil não é um negócio, é tudo para comercializar apoio. O cara é dono do partido lá da Zara, é dono do partido, é ele. Faz 20 anos que ele é o presidente, é o dono. Então ele negocia aquilo para poder engrossar X tempo de TV, de rádio, sabe? E fica nessa maçaroca toda fazendo. Quer dizer, tinha que ter um norte, uma reforma, talvez até constitucional, não é isso? Para estabelecer um rumo, um parâmetro. E a partir daí, claro, depois outras reformas, né? As reformas principalmente uma condição melhor para o Sistema Único de Saúde, que é um exemplo para o mundo. O nosso SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que foi bolado pelo Adib Jatene, por sinal. Sim. Ele foi no Congresso de gabinete por gabinete, um médico cientista daquela envergadura, e falou um por um dos deputados, é preciso a CPMF, lembra? Lembro. Contribuição provisória da movimentação financeira. Do cheque. O imposto do cheque, 0,20 ou 0,25 dos valores eram
caiado para o SUS, porque a tabela do SUS não era atualizada nunca. Então o médico não queria atender, porque a consulta era R$ 5. É isso mesmo. Uma cirurgia, R$ 30. Quer dizer, o SUS tinha que atualizar, depois foi atualizando aos poucos, mas está muito longe do que podia ser. Então teria que investir. Aí o país dali 30 anos, sabe, estaria mais justo. Porque o Fernando Henrique dizia uma coisa: o país é grande, é rico, mas é injusto. O discurso dele de posse foi isso. O nosso país é rico, o nosso país é belo, é tudo, mas é um país injusto, tremendamente injusto. Que você veja agora essa taxação que querem fazer das grandes fortunas. Eu acho que é uma alternativa, mas as grandes fortunas seria o seguinte: é o camarada que tem, vamos dizer, uma renda anual de 4, 5 milhões Mas eu pergunto, de reais. Então ponha lá um patamarzinho para Mas poder suprir aqueles que... para quê? Para quê? Não, é aí que tá. Para gastar, para ir nas emendas perdidas que não levam a lugar nenhum? Aí isso. vamos na Helena Landau, ela termina dizendo assim, ó, aqui, ó. Ela termina dizendo: ninguém mais aguenta o domínio do crime organizado, a indiferença das elites com a corrupção e a falta de contrapartida dos impostos arrecadados em serviço público. Quer dizer, os impostos não são priorizados, canalizados para melhorar o serviço público. Sabe, é muito interesse em jogo, é muita pressão. Tá se batendo. Então, o momento, mas com o tempo, pode ser que o país vá de eleição para eleição, aprimorando esse sistema e tem que haver muita reforma. Agora, eu não sei, mas... Eu ainda acho que vai chegar o dia que a gente vai eleger para presidente o Bozo. Já elegeu? Já elegeu. Não é que vai eleger. Não, a gente dá risada, mas vamos torcer para que isso nunca Não, é sério, é Vamos sério. lutar Para descontrair. Eu não sei, eu até acho que nessa, eu diria, nessa fauna, né, nesse conjunto que está aí, 5, 6 postulantes, a eleição federal do ano que vem, a eleição da presidência, uma pessoa que me parece... Tudo bem, ele tem uma gratidão muito grande com o Bolsonaro, mas ele disse que ele falou: eu vou sair por Goiás, o Caiado me convidou para sair para o Senado lá, ia pedir licença em março de 22. O Bolsonaro falou assim: eu já falei para sua esposa, já falei para os seus amigos, para não sei quem, os caras que eram ligados. Você vai sair, vai desincompatibilizar, mas não é Senado, não, você vai disputar em São Paulo o governo. Eu falei: imagina, eu não conheço São Paulo, nada tinha a ver. E ganhou a eleição em São Paulo, veio e começou assim numa linha muito de coerência. Ele teve alguns Umas derrapadas. Não, é umas derrapadas, mas ontem ele disse: olha, eu errei. Eu errei num negócio aí de professores. Exigir um negócio de licença de professor, deu uma radicalizada. É o secretário dele, que era do Ratinho, secretário do Paraná lá. Deu uma derrapada, deu um desgaste violento, o negócio dele não acolher, não sei o quê, não acolher. Eu mandei revogar isso porque foi injustiça. Eu errei, porque eu concordei com isso há 2 meses, mas estou vendo que está errado e tal, entendeu? Na hora que ele... Também houve uma derrapada dele, eu não sei se foi... Os pedágios? É? Por causa dos pedágios que ele está querendo... Não, Não, os pedágios é novo, isso eu não sei como é que ele vai fazer. Mas é uma voltou pessoa atrás. Me parece que passa do credibilidade. metanol, que ele pegou e falou: vou ter problema se der metanol na Coca-Cola. Porque eu como não bebo bebida alcoólica, eu só tomo Guaraná e Coca-Cola, eu não vou ter esse trabalho com metanol. Quer dizer, foi uma escorregada. O pessoal olhou assim, É isso? Deu uma escorregada. E ele não tem militância política assim, acirrada, primeiro cargo público de eleição, mas ele vai disputar a reeleição em São Paulo. O projeto dele é... Sabe quantos anos ele tem? 49. É novo. Tem chão pra caramba. É novo. Ele vai talvez fazer um segundo mandato, se conseguir ganhar, claro. E depois, quando ele tiver aí uns 56, 50, aí ele talvez, se tiver sucesso em São Paulo, repercute em tudo, aí ele, entendeu?
faz carreira, mas nesse deserto de liderança, quem é? O Caiado é uma coisa muito localizada, tem 80% lá em Goiás de aprovação, mas ele não permite, ele não tem. O Ratinho também é mais no sul, o Eduardo Leite ensaiou. Não vinga. Não vinga, Então, no Nordeste não tem ninguém. Aí é o Lula, ou o indicado do Lula, Que não é indicado do Lula, é o Lula. É o próprio Lula. Mas com 81 anos não sabemos. Mas ele vai Ele mesmo disse, se eu tiver saúde, eu vou. Ele falou ontem, eu sou candidato. Ele falou, E ele tem, vamos dizer, com certeza, uns 40% do eleitorado fechado com ele. Ele tem. E não são petistas. Não são petistas. Petista é 25%. São pessoas que hoje não admitem o que o Bolsonaro ou o filho dele fizeram de lutar contra o país. Olha, o desgaste foi assim. E aí me vem ontem, o Flávio Bolsonaro e fala, os Estados Unidos... Quer que mande bombardear os traficantes? Aqui no Rio de Janeiro, manda bomba aqui. Manda bomba na cabeça eu não sei, dele. eu acho que o cara tá com febre, tá delirando. Para, velho. Agora o Lula, por falar do domingo, quando ele foi, viajou no sábado, acho que ele deu uma declaração também. Essa entrou para a história, que o traficante de droga, ele também é vítima dos... É vítima dos usuários. É vítima do... Meu Deus do céu. O usuário é vítima dos traficantes. Sabe o que eu gosto dele? Ele falou, os traficantes são vítimas dos usuários de droga. Quer dizer, ele já está meio senil, né? Não é isso? Acho que pode ser. Os políticos, de vez em quando, eles acordam e falam assim, hoje eu tô lindo e maravilhoso, vou soltar uma. E vai... É mais ou menos. Faz cada uma. É como aquele meme que a gente falou, mas é um ato falho lá do vereador que fez um voto de pesar, não sei em que cidade que foi, que falou, lamentamos a morte de tal pessoa, vejo vocês, coitado, foi dormir e acordou morto. Foi dormir e acordou morto. Ah, meu Deus. Essa coisa. Tem uns escorregões assim que surgem e a tropa pega mesmo, né? A gente acontece. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje teve aqui uma aula, né, dessa enciclopédia política que é o ex-prefeito Paulo Mendes. Vai ser 2 horas, estamos aqui. Bastante assunto. Bastante assunto. Seu Paulo, a gente agradece a presença, muito obrigado por ter vindo. É uma honra sempre poder contar com você. Eu que o conheço há tanto tempo que a gente... É verdade. Quando eu cobri a Câmara Municipal, lembra? A gente, fazia cobertura. Eu não tive a sorte de ter tanto tempo assim conversando com ele. Escreveu o livro do Salomão. Pois é, eu porque contei umas histórias do Salomão. Tem uma passagem lá dele, do pai dele lá, que é fantástica. Não sei o que. E eu quero aqui aproveitar e na pessoa do seu Paulo até, e fazer uma saudação especial para a família lá do Dr. Teodoro Mendes, lá a Dona Magali e o Teodorinho, que se formaram comigo em Direito. Que o Dr. Teodoro foi uma pessoa muito próxima da gente, na época que pôde, a gente conversava muito, e sempre que a gente podia, ele ligava para mim, ele tinha um escritório aqui na Pereira da Silva, né? Isso. E falava para a gente, vamos tomar um café aqui no Chamonix, vamos colocar em ordem a prosa indígena aqui, e eu tenho muita saudade desse tempo. Então, Zé Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Você falou no Teodoro, eu me lembro que ele... certa vez, acho que foi uma entrevista no Cruzeiro, lá para o Memorial do Cruzeiro. Sim. O Laelso ligou para eles, eram muito amigos, e ele foi lá. E ele disse assim, uma coisa, quando eu fui, eu tinha 32 anos, fui eleito deputado. Então, o presidente era em 74, era o Geisel. Depois veio o Figueiredo. Mas... eu fiquei 2 anos em Brasília, em 76 disputei a prefeitura, ganhei do Laelso, meu amigo. Ele falou assim, 34 anos eu tinha. Eu me lembro da minha campanha. Tinha um livrinho assim de conta corrente, tantos pregos, tantas faixas de pano, tinta não sei o quê, aluguel do comitê, umas coisas assim, bem marcadas. E o Paulo, meu primo, que coordenava isso para mim, porque eu vinha de Brasília para fazer campanha no fim de semana.
Mas a política era feita, era uma espécie, era um período romântico, ele fala, não tinha esse ódio, essa guerra, só teve uma guerra na Vila Hortência, que o Momesso, que era candidato da Arena, passou assim, o Teodoro estava discursando. Passou assim e jogou uma rajada de ovo, sabe? Pegou eu que fazia a apresentação dos candidatos, pegou no ombro do Luiz Francisco e acho que no Fonseca, no Toniquinho, pegou nas costas, mas o resto não atingiu o fogo que era. Mas aquilo virou um grande mote. Quando eu vi aquela de ovo, eu falei, vou encerrar aqui a minha manifestação, mas eu quero dizer para vocês que os ovos que estão atirando em nós aqui, do MDB, são ovos que faltam na mesa do trabalhador. Ele comentou isso e dizendo, era coisa romântica. Depois encontrou com como é o nome com o Momesso, o Toninho, que já falecido, que era candidato a vereador pela Arena. Então, disse, pô, Toninho, o seu time foi lá jogar ovo em nosso time. Não me lembro. Mas era uma coisa romântica, um negócio de faixa. Punha de madrugada e os caras arrancavam a faixa. A gente fazia 10, 20 faixas até 2 horas da manhã, pintando na Rua Aparecida, uma casinha de 3 cômodos que a minha tia cedeu para nós fazer o comitê. Então, uma coisa, ele falou, Paulo do céu, era coisa romântica. Depois, o Laelso tinha 10 caminhonetes, 10, que veio, acho que do Césio, ou de São Paulo, do governo, de empresas daqui, da zona, porque ele tinha muito prestígio, e teve 19 mil e poucos votos, quase 20 mil. O Teodoro teve 44 mil. O Agrário teve 12 e o Caetano tinha 7 mil e pouco. O Caetano também foi da Arena Jovem. Graciosa, né? E depois foi secretário jurídico nosso. Quer dizer, o Laelso sempre foi amigo nosso. Era um respeito, rapaz. Tinha contundente, tinha radicalização, tinha debate. Mas hoje é um negócio viu, cruel, um negócio mortífero, tá louco. Então é uma coisa muito legal. Eu agradeço, Zé Antônio, muito o convite que você me fez em companhia aqui deste ilustradíssimo Luiz Barbosa. E quem falava muito dele na Câmara, às vezes ele ia lá, era o Iabico. Iabico falava muito para mim. Barbosa, preparado. Tem coisa. Então, é gostoso a gente sentar com pessoas com o conhecimento, a tradição, a lucidez, para conversar assuntos sem paixão. E não é isso? Sempre é uma análise fria, porque, na verdade, é aquilo que o grande Ariano Suassuna falou, o fanatismo e a inteligência não residem na mesma casa. Muito obrigado, viu? E quantas vezes for possível, enquanto Deus der o discernimento, a inteligência, eu já fiz 77 anos, não é pouca coisa, né? Eu estou curtindo meus netos e estou acompanhando muito a política de perto, nacional e tal, mas temos que sempre poder participar da melhor pode estar certo forma. Que a gente vai molado. Esse foi mais um episódio do Podcast Brasil. Até a próxima. Muito obrigado.